Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, o ponto 1 diz: cantavam um novo cântico. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e língua e povo e nação. Então eles cantavam um louvor, exatamente aquele, claro, que abriu, que tomou o livro, que é Jesus Cristo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que foi morto para tomar o livro e abrir os seus 7 selos. Então, quando ele toma o livro, eles começam a louvá-lo, louvando o Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Será interessante o que nós veremos no texto seguinte, principalmente no capítulo 6, mostrando aquele que está sentado no trono, que é Deus, o Pai, e o Cordeiro, que também está no trono. Os dois serão definidos como uma pessoa só, quando será dito que vem uma ira dele, ou seja, está ali o que está sentado no trono e o Cordeiro, é tratado assim, mas é um só Deus, por isso é tratado da ira dele e não da ira deles. Nós veremos no capítulo 6. Capítulo 5, versículo 9, o ponto 2, diz: com o teu sangue compraste. A morte de Jesus Cristo na cruz lhe conferiu o direito de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Com o seu sangue puro, ele se tornou o parente resgatador. Então veja, Deus havia estabelecido que para salvar a humanidade deveria haver um derramamento de sangue. Por isso foi instituído o símbolo de animais sendo mortos. Aquele sacrifício não era definitivo, mas requeria o sacrifício de um inocente como Jesus Cristo. Então a humanidade, pelo caminho que eles iam, eles acabariam todos no inferno. Nos dias de Noé, o mal ele esteve perto de dominar o mundo totalmente. Pelo que nós observamos, só Noé e seus filhos, claro, e suas esposas, essas 8 almas, demonstraram temor a Deus. E todos os outros haviam se passado, cerca de 1.600 anos desde que Adão foi criado, 1.600, 1.700 anos, contando ali na genealogia de Gênesis capítulo 5. Esses 1.700 anos, 1.600 anos, bastaram para que a humanidade estivesse toda desviada. O que a arqueologia encontra hoje da Mesopotâmia nesse período, eu falo a Mesopotâmia porque a Mesopotâmia ficava próximo do Éden, o Éden ficava ao norte da Mesopotâmia. Então o que a arqueologia encontra ali próximo de 1.700 anos depois de que Adão foi criado, o que significa 1.700 anos depois? Significa 2.300 anos antes de Cristo, porque nós percebemos aproximadamente 4.000 anos entre Adão e Jesus Cristo. Então, próximo de 2.300 a.C. até 3.300 a.C., a arqueologia encontra um povo chamado Sumérios, que tudo indica seriam os descendentes de Sete, vivendo naquela região antes dos descendentes de Sem, que vão habitar essa mesma região depois do dilúvio, pois a arca pousou nos montes Ararat, onde nascia o rio Eufrates, e o rio Eufrates também nascia no Jardim do Éden, tá bom? Então a arca pousou próximo do Jardim do Éden, e os descendentes de Sem habitam aquela mesma região. Os arqueólogos confirmam que 2 povos em períodos diferentes habitaram aquela região. Eles conseguem datar um que habitou aquela região até próximo de 2.300 a.C. Esse povo, ele desapareceu. Ninguém sabe direito como eles desapareceram. Alguns acham que foram guerras internas, mas ninguém sabe como eles desapareceram. E aparece um grande vazio na arqueologia. Por quê? Porque apenas 8 pessoas vão repovoar o mundo e vai demorar cerca de, segundo a arqueologia, 300 ou 400 anos para poder eles encontrarem novamente sinais
de civilização. Capítulo 5, versículo 10. Os fizestes reis e sacerdotes, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, nesse ponto aqui, os selos estarão sendo abertos, ou seja, provavelmente está retratando o momento em que Jesus acabou de morrer, subiu ao céu. Então, agora, como Cordeiro de Deus que morreu e venceu para abrir o livro, ele vai então abrir esse livro, tá ok? E já está anunciando, olha, todos aqueles que morrerem pelo Evangelho, morte aqui, a morte física, né? Claro, tá bom? Não é morrer espiritualmente de jeito nenhum. Todos aqueles que passarem pela morte física, porque haveria muita perseguição, todos eles um dia serão reis e sacerdotes. E claro, também aqueles que não morrerem por perseguição em favor do Evangelho. A humanidade que estava condenada ao inferno agora pode exercer excelentíssimo ministério sacerdotal e o glorioso reinado sobre a terra que se estenderá pela eternidade. Então todo homem tem que pensar, né? Nós, sem Jesus Cristo, seríamos a escória da sociedade, né? Cada cristão tem que pensar como seria a sua vida se você não tivesse Jesus Cristo. O normal é a pessoa ser levada por vícios, né, por uma série de atitudes erradas, contrárias ao plano de Deus. Mas Jesus Cristo, ele nos transforma, né, sendo nós então a escória da sociedade, Jesus Cristo nos transforma e assim nos dá o direito de nós reinarmos. E além de reinarmos sobre esses homens, nós também vamos interceder por eles, porque também seremos sacerdotes.